Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Meu nome é Fred, sou catequista, teólogo aqui da Matriz São José do Avaí e vamos à nossa vinheta. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Mas primeiro antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, vamos rezar, pedir a Deus e ao Espírito Santo para iluminar o nosso entendimento, para que possamos fazer um vídeo de acordo com a sua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por estar conosco nesta noite, para que tudo que seja falado aqui, Senhor, seja para a Tua glória, para a edificação da igreja, a salvação das almas. Que nós possamos, com a graça de Deus e o Divino Espírito Santo, aprender sobre aquilo que realmente o Senhor tem para nós, que está no coração da igreja. Nos ensine, Senhor, nos ilumine, peçamos ao Divino Espírito Santo, que possa nos iluminar o nosso coração, a nossa mente, para que entendamos as coisas de Deus e aquilo que o Senhor quer nos falar e nos revelar, pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Já rezamos, já nos encomendamos a Deus, então vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Qual é o nosso assunto de hoje? Gente, esse vídeo que eu vou fazer hoje é um vídeo que eu já queria fazer há muito tempo. Eu já estava pensando na minha cabeça em fazer esse vídeo há muito tempo, tá? E graças a Deus hoje eu vou poder realizar esta vontade, tá? De gravar um vídeo, falando um pouco sobre um livro que eu considero um dos livros que tinha que ser um livro de cabeceira de todo bom católico. É claro que o nosso livro de cabeceira primeiro tem que ser a Bíblia e também o Catecismo, tá? Logicamente. Mas além da Bíblia e do Catecismo, a gente pode, eu tenho uma biblioteca aqui na minha casa. Eu tenho alguns livros que eu gosto, assim, de estar sempre mais perto de mim para mim poder estar sempre lendo. E eu já tinha lido esse livro, voltei a ler novamente e senti uma vontade muito grande de fazer um vídeo sobre ele, para poder mostrar aos católicos a maravilha que é esse livro, que eu já falei dele aqui algumas vezes, tá? Alguns conhecem, outros já devem ter ouvido falar, mas eu tenho certeza que se a maioria ler esse livro, a sua fé vai mudar, tá? Qual livro que eu estou me referindo? Hoje eu quero fazer um vídeo falando um pouco sobre o livro O Banquete do Cordeiro. Não sei se você já ouviu falar neste livro. O Banquete do Cordeiro é o nome do livro. O título é O Banquete do Cordeiro, a missa segundo um convertido. Então, o que é esse livro? Então, eu quero conversar um pouco com você sobre esse livro, tá? Mas para mim poder conversar com você sobre esse livro, eu quero primeiro falar do autor deste livro, tá? Porque não adianta eu falar do livro se eu não falar do autor. Então, eu quero ver se eu consigo gastar aqui um tempinho falando um pouco dele e depois falar um pouco sobre o livro, tá? Então, vamos ver se eu consigo, nessas conversas aí de 30, 40 minutos, poder falar um pouco da vida do autor
e depois um pouco sobre essa obra extraordinária que eu acabei de ler. Li um dia desse, está até marcadinho aqui, ó, que eu já li 2 vezes esse livro. Tinha lido uma primeira vez e agora li novamente. É impressionante, cara. É um livro extraordinário que todo católico precisa ler. Se você não leu, leia. Tá? Se você tem formação, se você não tem formação, né? Se você fez teologia, se você não fez teologia, não importa. Leia que você vai entender o que é essa maravilha desse livro. Mas primeiro eu preciso falar do autor. Quem é o autor deste livro? Tá? Veja, o autor deste livro é o Scott Hahn. Está o nome dele aqui em cima. Aqui atrás está um pouco da vida dele, no final do livro. Tá? Tá um pouco sobre a vida dele. Ok? E você acha aí na internet. Se você procurar sobre a vida dele aí, você vai achar na internet. Tá? Scott Hahn é o nome do autor. Quem é Scott Hahn? Ele não é brasileiro, ele é americano. Ele nasceu nos Estados Unidos, mora nos Estados Unidos. Ele já veio ao Brasil várias vezes, algumas vezes. Já vi ele na Canção Nova, palestra. Tem palestras dele na internet, se você quiser. Digite aí o nome Scott Hahn, que você vai ver palestras dele na internet. Inclusive aqui no Brasil, quando ele veio aqui já algumas vezes. Então, quem é Scott Hahn? Gente, Scott Hahn, ele, se eu for falar dele aqui, eu vou gastar um vídeo só falando do currículo dele. Então eu vou resumir. Tá? Scott Hahn era, né, um pastor protestante americano, tá? Que batia muito na Igreja Católica, falava muito mal da Igreja Católica, tá? Nunca tinha ido numa Igreja Católica, nunca tinha... não, nasceu protestante, né? Era pastor, mas ainda como pastor, ele estudava bastante, né? Ele estudou teologia, tá? Como pastor ainda, e ele fez doutorado. Ele é formado em doutorado em teologia bíblica. A gente sabe que os protestantes, né, a única regra de fé para eles é a Bíblia. Então eles realmente devoram a Bíblia, é verdade, não é? Então ele passou a ser estudioso da Bíblia e recebeu o diploma de doutor em Bíblia. O homem sabe tudo de Bíblia. Tá? E o livro que ele estudava mais a fundo, ainda como pastor, tá? Ele estudou toda a Bíblia, mas o livro que ele mais se aprofundou é o Apocalipse. O Apocalipse, o último livro da Bíblia, que eu considero o livro mais difícil da Bíblia. Para ensinar, para estudar, para ler. É um livro muito difícil. Então, ele se debruçou estudando o livro do Apocalipse e também ele domina Apocalipse, como domina também todos os livros da Bíblia. E aí ele passou a pregar, né, fazer as pregações dele, e ele, como era protestante, né, ele pregava contra a Igreja Católica, entendeu? Só que aí o que aconteceu? Uma vez, né, ele foi numa igreja católica para pregar contra a igreja. Ele nunca tinha entrado numa igreja católica, nunca tinha assistido uma missa, nunca. Isso é palavras dele. Tá? Só que aí, quando ele foi lá para pregar e para falar mal da igreja, ele se converteu. Por isso que o título é O Banquete do Cordeiro. O que é o Banquete do Cordeiro? É a missa. Porque ele não foi para assistir a missa, ele foi para poder pregar contra a igreja. Só que estava tendo uma missa. Então ele começou a assistir. Ele nunca tinha assistido uma missa, ele começou a assistir. E aquilo ali foi, né, a missa foi mexendo com ele. Aí, por isso que é o Banquete do Cordeiro. Aí o outro título é A Missa Segundo um Convertido. Por quê? Porque ele, assistindo a missa, ele se converteu ao catolicismo.
né? De pastor protestante, ele passou a ser um ministro católico. Tá? Então diz aqui na contracapa, ó, hoje, Scott Hahn é professor de teologia e de escritura de Bíblia, então ele continua estudando, continua ensinando a Bíblia, só que agora é como católico. Por isso que eu falo, não precisa virar protestante para estudar a Bíblia. O católico também pode estudar a Bíblia. Então, ele é professor de teologia e de escritura na Universidade Franciscana em Stamberville, Ohio, Estados Unidos, porque ele é americano. Ele fundou e dirige o Instituto de Apologia Bíblica, Estudos, e presidiu a Fundação dos Missionários da Fé. É casado e tem 6 filhos. Aí, ele, depois, como católico, ele escreveu alguns livros, aí agora já como católico. Tá? Então, eu tenho alguns aqui. Eu trouxe aqui 3 para mostrar. Antes da gente entrar no banquete do Cordeiro, que é o que nos interessa, eu quero mostrar outros livros que eu tenho dele. Eu tenho mais, só que eu achei que só 3 agora, porque eu tenho muitos livros, então eu não achei todos. Mas eu quero mostrar alguns aqui que eu tenho dele, que eu comprei. Eu comprei esse Banquete do Cordeiro, que é o principal, mas eu tenho outros livros dele. Esse é o primeiro livro que ele escreveu. Antes do Banquete do Cordeiro, o primeiro livro que ele escreveu foi esse aqui. Todos os caminhos levam a Roma. Que livro é esse? Esse livro é o que ele conta a conversão dele, do protestantismo para o catolicismo. Ele conta como que ele veio para a Igreja Católica. Ele que era pastor protestante, presbiteriano, e agora é professor, né, católico. Né? Então aqui ele conta nesse livro a conversão dele e da família dele, da mulher dele, dos filhos dele, que todos eram protestantes. Todos. Ele, a mulher, os filhos, todos eram. Hoje todos são católicos. Outra coisa que ele fala nesse livro, que ele trouxe para a Igreja Católica mais de 20 mil pastores protestantes lá dos Estados Unidos. 20 mil não, 1000. 1000 pastores protestantes, amigos dele, que eram amigos dele, né, através do estudo que ele continua estudando, tá? Ele estuda até hoje, não só a Bíblia, mas estuda toda a teologia, todos os escritos dos primeiros padres da igreja, patrística. Ele continua estudando até hoje. Então, ele mostrava esses escritos para os amigos dele, que também eram pastores, e os pastores também vinham junto. Então, ele fala nesse livro que mais de 1000 pastores, amigos dele, também vieram para a Igreja Católica. Todos os caminhos levam a Roma. É o primeiro livro que ele escreveu, que eu já li. Tá? Outro livro dele, Razões para Crer. Como entender, explicar e defender a fé católica. Um homem que era protestante, né, ensinando como a gente deve defender a nossa fé católica. Razões para Crer. É outro livro dele. Muito bom. Maravilhoso. Um livro sobre Maria, olha aí. Um ex-pastor falando de Maria. Salve Santa Rainha. A mãe de Deus na palavra de Deus. Como ele entende de Bíblia, ele escreveu um livro sobre Maria na Bíblia. Né? Então, quer dizer, ele explica todas as passagens da Bíblia que falam de Maria. Todas. Ele sabe muito mais do que eu. Então, um livro sobre Maria. Eu não trouxe aqui, mas eu tenho. Eu tenho um livro dele que ele fala sobre a confissão com o padre, né? Onde ele ensina também, né, onde está na Bíblia que a gente deve se confessar com o padre, não direto com Deus. Eu tenho um livro dele onde ele fala sobre a intercessão dos santos, dos anjos, dos santos, coisa também que os protestantes também não aceitam. Ele tem que ver ele pregando sobre isso, ele falando sobre isso. É pena que eu não achei o livro aqui para mostrar. Está nos meus guardados aqui, mas eu tenho. Então, quer dizer, e ele explica com uma profundidade muito grande, muito melhor do que eu. Entendeu? E, gente,
esse livro aqui, O Banquete do Cordeiro, por que eu quis fazer um vídeo sobre o Banquete do Cordeiro? Porque é impressionante o que esse homem coloca nesse livro. Eu até marquei aqui, e eu quero comentar um pouco com você o que ele faz. O que ele faz? Ele faz um paralelo entre a missa e o Apocalipse. Tem gente que acha que o Apocalipse é só final de mundo, né? O Apocalipse só fala de final do mundo. Não, senhor, o Apocalipse não fala só de final de mundo, não. O Apocalipse fala do passado, do presente e do futuro. É isso que ele explica aqui nesse livro. Tem coisas do Apocalipse que já aconteceram, que foi lá no primeiro século. Tem coisas que estão acontecendo, é o que ele explica aqui no livro. Tá? E tem coisas que ainda vão acontecer no futuro. Só que ele faz uma correlação disso com a liturgia, entre a liturgia de hoje e o Apocalipse. Gente, mas é impressionante o que esse homem fala. Então, eu quero ler com você. Então, eu peço a vocês que, se você tem o livro, se você comprar o livro, o que eu vou ler aqui está na página 107, eu não estou inventando nada. Está no livro O Banquete do Cordeiro, na página 107, tá? E eu quero que você depois leia na sua Bíblia, porque ele coloca, tudo que ele explica, ele coloca um texto da Bíblia. Tudo que ele fala, gente, é com a Bíblia na mão, porque ele é doutor em Bíblia, ele entende de Bíblia. Não é igual eu, não. Eu entendo um pouquinho, ele entende muito. Ele é doutor em Bíblia. Então, tudo aquilo que ele fala é com a Bíblia na mão. Então, eu quero que você, se você tiver o livro, marque a página. É a página 107 do livro Banquete do Cordeiro. E eu quero que você abra o livro do Apocalipse. Eu só não vou abrir aqui o livro do Apocalipse, porque se eu ficar, vou gastar muito tempo. Ou eu leio o que ele escreve aqui, ou eu abro a Bíblia. Então, tudo que eu falar aqui, anote, pega um caderno, pega uma caneta, anota para você ler depois. Eu tenho certeza que você vai ter uma visão totalmente diferente do Apocalipse, como eu também. Eu tinha medo do Apocalipse. Antes de ler isso aqui, eu não gostava de Apocalipse. Eu nem lia o Apocalipse. Agora, eu já tenho uma outra visão do Apocalipse. Não é aquela. O pessoal fica até assustado quando lê o Apocalipse. Não é pra gente se assustar, não. Então, olha o que ele ensina sobre a liturgia e o Apocalipse. Presta atenção, hein? Isso é palavras dele. Tá? Ó. A missa dominical, tá? Os apóstolos começaram a celebrar a missa no domingo, porque os judeus, eles guardavam o sábado. Tá? Os judeus guardavam o sábado. Os apóstolos começaram a celebrar a missa no domingo. Isso está lá em Atos capítulo 20, versículo 7. E depois, né, São João teve uma visão, tá? Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Tá? Então, por isso que a igreja passou a celebrar, né, a missa, né, e a guardar o domingo e não o sábado. Então, depois você lê lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Tá bom? Leia depois. A missa tem o padre, não é? A missa tem o padre, não é? Que é o sacerdote. Quem é o sacerdote? É aquele que oferece um sacrifício a Deus. A igreja ensina que o padre, quando ele está celebrando a missa, ele celebra em persona Christi, na pessoa de Cristo. Ele não é o Cristo, mas ele faz como se fosse Jesus Cristo. E ele fala aí, ó, Apocalipse capítulo 1, versículo 13. Tá? Ele está no livro, tá, gente? Ó, Sumo sacerdote, Apocalipse 1, 13. Para você ler. Tá? O altar, aonde que é celebrada a liturgia? É no altar. Toda igreja, né? Se não tiver altar, né, não tem, né?
Se a igreja se for celebrar uma missa lá na rua, tem que ter um altar. Não pode ter missa sem altar. Então, olha aqui, altar, Apocalipse 8, versículos 3 e 4, Apocalipse 11, 1 e Apocalipse 14, 18. Fala do altar. Tá? Gente, leia esses textos depois para você não ver que não é mentira nem dele nem minha. Para você comparar a liturgia com o Apocalipse. Tá? Os sacerdotes, ou seja, os presbíteros. Apocalipse 4, 4, Apocalipse 11, 15, Apocalipse 14, 3 e Apocalipse 19, 4. Fala lá dos presbíteros, dos sacerdotes. Ok? Os paramentos sagrados. O padre, para celebrar a liturgia, a missa, ele precisa estar paramentado. Ele não pode celebrar a missa de qualquer jeito, não. Ele tem que usar batina, ele tem que usar a casula e a estola, senão, pode reparar, o padre ele não pode celebrar a missa de qualquer jeito. E aonde está isso? Apocalipse 1,13, Apocalipse 4,4, Apocalipse 6,11, Apocalipse 7,9, Apocalipse 15, versículo 6 e Apocalipse 19, de 13 a 14. Está tudo no livro, tá, gente? Tudo ele explicando, explicações dele. Tá? O celibato consagrado. A gente sabe que o padre não casa. Por que o padre não casa? Porque ele faz a vez de Cristo e Cristo não se casou. Está lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 4. Depois você lê. Tem mais, não acabou não. O Apocalipse fala dos candelabros. O que são os candelabros? As velas. Não é? A gente coloca as velas no candelabro. Não é isso? Apocalipse 1,12 e Apocalipse 2,5. Tá? Anote para você ler depois. Tá? A penitência, ou seja, a primeira coisa que a gente precisa fazer na missa é um ato penitencial, para a gente pedir perdão a Deus dos nossos pecados. Para o nosso sacrifício não ser... para Deus aceitar o nosso sacrifício. Então nós temos que nos arrepender. Apocalipse capítulo 2 e 3, a penitência. Pedir perdão a Deus dos nossos pecados. Na missa tem um incenso. Né? Perfume do incenso nas celebrações. Não tem? Apocalipse 5, 8. Apocalipse capítulo 8, versículos de 3 a 5. Tá? Nós temos o que a igreja chama de lecionário, aquele livro que fica lá no ambão, onde se lê o evangelho. E temos também o missal romano, onde é lido a liturgia eucarística, não é? Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Está tudo no livro, tá, gente? Só estou lendo, explicando. A hóstia eucarística, sabe? Que a hóstia é aquele pão sem fermento que depois, na transubstanciação, vai se transformar no corpo e sangue de Cristo. Não é verdade? Apocalipse capítulo 2, versículo 17. As taças, os cálices. Né? O cálice é aquele objeto dourado onde fica o vinho que vai se transformar no sangue de Cristo. Apocalipse 15, versículo 7, Apocalipse 16 e Apocalipse 21, 9. Tá? O sinal da cruz que a gente faz no começo da missa e no final da missa. Tá? Apocalipse 7, versículo 3, Apocalipse 14, versículo 1 e Apocalipse 22, 4. Tá? O glória, lembra que nós cantamos o glória? Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória. A gente não canta o glória na missa? A gente só não canta o glória no advento e na quaresma. Mas tirando isso, toda missa tem o glória, não é? Apocalipse 15, versículos de 3 a 4. O aleluia, mesma coisa. Aleluia,
Só não cantamos nem no Advento e nem na Quaresma. Mas tirando isso, nós cantamos o Aleluia. Apocalipse 19, versículos 1, 3, 4 e 6. Tá? Corações ao alto. Nós não falamos isso na missa? Corações ao alto. E a gente responde: o nosso coração está em Deus. Toda missa. Apocalipse 11, 12. Leia depois, tá, gente? Pelo amor de Deus, leia depois. Santo, santo, santo. Nós rezamos isso também na missa. Deus é 3 vezes santo. Santo, santo, santo. Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. O santo, santo, está em Apocalipse 4, 8. Que é tirado lá de Isaías 6 também, que também canta santo, santo, santo. O amém, que é o que mais tem na missa. Todas as orações terminam amém. Amém quer dizer assim seja. Eu creio. Até na hora da comunhão a gente tem que falar amém. Quando o ministro fala o corpo de Cristo, a gente fala amém. Apocalipse 19, 4. Apocalipse 22, 20. Tá? O Cordeiro de Deus, que nós falamos antes da comunhão. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não falamos? Apocalipse 5, versículo 6. E em todo o livro, a proeminência da Virgem Maria, ou seja, Apocalipse 12, versículo de 1 a 6, e Apocalipse 13 a 17. É aquela mulher revestida do sol, Apocalipse 12. Não é? Que para os protestantes é a igreja, para nós católicos é a igreja e é a Virgem Maria. Tá? Eu já fiz até um vídeo sobre isso aí agora há pouco tempo. Não é? A intercessão dos anjos e dos santos. Olha que interessante. Tá? Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Apocalipse 6, de 9 a 10. E Apocalipse 8, de 3 a 4. Tá lá, só depois você lê. Por isso que ele também tem um livro sobre isso, que eu tenho aqui, só que não deu para me trazer. Por isso que ele ensina sobre isso. Tá? A devoção a São Miguel Arcanjo. Apocalipse 12, 7. Fala que São Miguel derrotou o dragão. Apocalipse 12, 7. Tá? Antífona. Né? Todos nós temos aquelas orações, né, que a gente chama de antífona. Né? Hosana. O que quer dizer a palavra Hosana? Hosana quer dizer salva-nos. Tá? Hosana, né? E todas aquelas orações que a gente chama de antífona, não é? Apocalipse 4, de 8 a 11, Apocalipse 5, de 9 a 14, Apocalipse 7, de 1 a 12 e Apocalipse 18, de 1 a 8. As leituras das Sagradas Escrituras. A primeira parte da missa é a chamada liturgia da palavra. Tem a primeira leitura, os salmos, a segunda leitura e o evangelho. É o que a igreja chama de liturgia da palavra. Não é? Está em Apocalipse 2 e 3, Apocalipse 5 e Apocalipse 8, de 2 a 11. O sacerdócio dos fiéis, ou seja, né, a gente participa unido ao sacerdócio de Cristo. Formamos juntos um só rebanho e um só pastor. Tem uma oração eucarística que diz isso. Né? Formamos juntos um só rebanho e um só pastor. Isso aí chama-se sacerdócio dos fiéis. Apocalipse 1, 6 e Apocalipse 20, versículo 6. A catolicidade ou universalidade da salvação, da liturgia. Não é? Apocalipse 7, versículo 9. A contemplação silenciosa, um período que a gente faz silêncio. Vários momentos na missa, a gente deve fazer silêncio na hora da comunhão, não é? Na hora da oferenda. Então, tem um momento que a gente deve fazer um momento de silêncio. Apocalipse 8, 1.
o banquete das núpcias do Cordeiro. Isso aí, gente, o padre fala quando levanta a hoste. Quando o padre levanta a hoste, o que, é que o padre fala? Eis, né, as núpcias do Cordeiro, ou seja, a igreja com seu povo. Apocalipse 19, versículos 9 e 17. Então, gente, está aí na página 107 e 108. Você entendeu o que, que o Scott Hahn está dizendo? Se você lê o Apocalipse, né, você vai entender o que, que é a missa, o que, que é a liturgia. E se você for na missa, você vai entender o que, que é o Apocalipse. Um completa o outro. O Apocalipse completa a missa completa o Apocalipse. Entendeu a seriedade da coisa? Como é que é? Por isso que a gente não pode celebrar a missa de qualquer jeito. A gente não pode ir para a missa de qualquer jeito. Por isso que a igreja insiste tanto, né, para quando a gente for para a igreja, começar pela roupa, chegar na igreja, né, não conversar, desligar o celular, participar de tudo que acontece ali. Cada gesto ali tem um significado. E tem mais coisas que ele não colocou aqui. O padre, quando sobe o presbitério, é Cristo que sobe ao altar. Então, tem muito mais coisas. É um mistério. Por isso que a igreja ensina. É um mistério. É o mistério da fé. O padre fala, eis o mistério da fé. Tá? Então, por que eu quis fazer um vídeo sobre isso, gente? Porque, graças a Deus, o Scott Hahn foi só o primeiro de muitos que estão voltando para a igreja, que estão se convertendo. Gente, nos Estados Unidos, são milhares de pessoas que estão vindo para a igreja. No Brasil, a mesma coisa. No Brasil, nos Estados Unidos, na Coreia, já falei aqui, né, na questão da Coreia, né, na França, na África. Graças a Deus, tem muita gente estudando e vamos estudar muito mais. Então, por isso que eu quis fazer esse vídeo, para você ler esse livro, compre esse livro, leia esse livro, dê para outras pessoas, para quem está afastado da igreja. E outra coisa, não perca sua missa de domingo. Pode faltar tudo, gente. Pode faltar tudo. Isso eu aprendi com a minha falecida mãe e com a minha falecida avó. A minha avó eu não alcancei, mas a minha mãe falava comigo. Que a minha avó não perdia uma missa de domingo. E depois eu acompanhei isso com a minha mãe. A minha mãe, até o dia da sua morte, ela não perdia sua missa de domingo. Podia acontecer, só se ela estivesse doente. Ela só não ia quando estava doente. Como diz o povo, domingo sem a missa é semana sem a graça, sem Deus. Não perca sua missa de domingo. Pode faltar tudo. Depois você faz o que você quiser fazer. Vai para onde você quiser ir. Mas a primeira coisa é você cumprir a sua obrigação, entre aspas, né? E se encontrar com Jesus, adorar Jesus, receber Jesus Eucarístico. Depois que o Scott Hahn soube disso, olha o que ele virou. Né? Hoje ele evangeliza aí o Brasil, os Estados Unidos e o mundo. Entendeu? Espero que você tenha gostado, que Deus te abençoe. Tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.